Agora nós vamos fazer uma análise das principais partes de um sermão, tá? Talvez alguns autores vão utilizar uma outra divisão, mas essa aqui é básica para todos aqueles que querem organizar bem, produzir com qualidade as suas mensagens, as suas pregações, os seus sermões, ok? Falando para vocês aqui nessa introdução à aula sobre quais são essas partes, nós vamos ver título, texto, introdução. Dentro da introdução eu trabalho já a tese ou a proposição, as divisões principais, onde nós temos os pontos e os subpontos, as subpartes das partes principais e as considerações finais ou conclusão. E vamos analisar na prática as partes de um sermão. Então, pessoal, nesta aula eu vou usar aqui como modelo a mensagem Moisés e sua verdadeira identidade. Nesta aula você tem disponibilizado este PDF, então não se preocupe em dar print, não se preocupe em tentar salvar essa tela aqui, porque você terá aí dentro da aula, como anexo à aula. Então aqui nós temos o título, Moisés e sua verdadeira identidade. Título não é algo fácil para mim de fazer, eu já alterei várias vezes esse título, inclusive se você olhar no nosso canal do YouTube, tenho essa mensagem aqui, que eu fiz uma exposição dela brevemente, e aí eu dei o seguinte título: Quem sou eu, Moisés em busca de sua verdadeira identidade. Aqui, para ser mais objetivo, eu coloquei Moisés e sua verdadeira identidade. Também poderia ser a verdadeira identidade de Moisés. Por que eu coloquei Moisés primeiro? Porque eu quero dar uma ênfase sobre o personagem Moisés. Eu quero que fique claro desde o primeiro olhar que vou falar de Moisés, mas eu posso alterar. Então o título vai muito da criatividade e, claro, é a última etapa. Depois de tudo pronto, às vezes uma parte da mensagem vai ser o título, um versículo, uma parte de um versículo. Eu vou mostrar para vocês outro sermão aqui, onde a parte do versículo é o título. Quer ver? Olha esse sermão aqui lá em Mateus 25, 1 a 3, que você também vai receber. Senhor, abre a porta para nós. Esse título eu achei que ficou muito bom. Porque, e como é parte de um sermão, eu já coloquei ele entre aspas. Mas eu achei muito bom. Senhor, abre a porta para nós. E aí no final, ali nas considerações finais, eu encerro com isso também, né? Com essa fala. Senhor, abre a porta para nós. E esse sermão ele também é condensado para caber em uma página, para facilitar aqui o estudo nesse curso. Mas veja como o título que eu utilizei aqui, né? Já depois de preparada a mensagem, eu falei, esse título aqui vai ficar muito bom. E é uma boa chamativa, né? Senhor, abre a porta para nós. Muito interessante, que foi a fala ali das virgens imprudentes. Tem mais alguns aqui? 3 presentes que toda mãe cristã quer ganhar. Essa é uma mensagem que mais para o Dia das Mães. O título também ficou bom, mas é uma mensagem bem específica para um período específico, Dia das Mães, quando a gente quer falar sobre homenagear as mulheres da igreja, as mães da igreja. É uma mensagem muito boa para esse objetivo. Mulheres que seguiam Jesus. Também um título a partir de uma pregação que eu fiz sobre as mulheres que seguiam Jesus detalhadamente, analisando ali Maria Madalena, Joana, a mãe de João e de Tiago, a própria mãe de Jesus, Maria e Marta. Enfim, olhando qual a participação dessas mulheres no ministério de Jesus. E aqui é uma mensagem em Salmos, resgate das profundezas. Veja que esse título ela é uma fusão entre o ponto 1 e o 2. Um grito vindo das profundezas e um resgate das profundezas, né? Então a profundeza está nas duas partes e o último ponto dá origem ao título. E se você olhar o próprio Salmo 130 ali na introdução, eu já falo que ele vai tratar dessas duas partes aqui, um grito vindo das profundezas e um resgate das profundezas. Então o título ele nasceu naturalmente do segundo ponto, que é algo mais fácil. E como eu disse, eu tenho dificuldade para fazer título, então daí eu já vou achar algo ali que mais me chama a atenção. Mas se você é criativo para título, aí vai da sua criatividade, mas o importante é que, não deveria falar isso, né? Mas vamos falar para garantir.
mas importante é que esteja fundamentado na sua mensagem, né? Você tem que justificar esse título com o conteúdo da sua mensagem. Voltando aqui para Moisés e sua verdadeira identidade. Então temos o texto, Êxodo 3, 10 a 14. Né? Então aí é o tema também de outra aula. Como a importância de você delimitar bem o texto, a delimitação do texto é algo muito importante, né? Porque ele vai embasar todo o sermão. Aqui nós temos a introdução. A introdução aqui de Moisés específico, veja que eu parto dos dias de hoje. Se analisarmos pela ênfase que damos atualmente ao histórico de criação das pessoas, perceberemos que Moisés teve uma criação problemática. No entanto, ele superou isso, concentrando-se nas promessas de Deus. O título é o momento onde você chama a atenção das pessoas para a sua mensagem e aí apresenta também os seus pontos. Nessas mensagens eu tive que cortar muita coisa para caber em uma página, então às vezes não vai estar assim, vai ficar faltando um desses pontos que eu falei aqui, né? Ou seja, comunicação com os ouvintes de hoje e também a proposição do meu argumento. O que eu vou falar? Uma tese. Também eu já coloco na introdução. Tem pessoas que dividem isso, fazem a introdução e colocam ali a tese. O que nós vamos abordar? Vamos abordar os conflitos da identidade de Moisés. Como Moisés superou seus conflitos de identidade. Então veja, essa é uma afirmação categórica do assunto que eu vou falar. Isso geralmente eu coloco na introdução, mas você pode criar um tópico específico, tese e incluí-lo. Feita a introdução, apresentado o assunto de forma criativa, breve, vamos para as divisões da mensagem. Então, primeiro, nós temos o desenvolvimento. É comum termos aí em uma mensagem entre 3 a 4 desenvolvimentos, pontos principais. Por que esses 4 limitados a 4 pontos principais? Para que facilite a lembrança da mensagem. Quando a gente prega uma mensagem, a gente quer que as pessoas aprendam, não é verdade? A gente quer que as pessoas guardem isso. Então, a abordagem didática do sermão é importante para auxiliar nessa lembrança. É claro que a lembrança da mensagem também está atrelada ao interesse de quem ouve. Vivemos tempos difíceis, tempos onde as pessoas não têm paciência de aprender, isso é a verdade, onde as pessoas não têm aquele interesse de guardar o que a pessoa está falando, e aí a balança pesa mais para o lado de quem está pregando. Por quê? Porque ele precisa chamar a atenção dessas pessoas, precisa fazer a parte delas no memorizar, e aí, claro, que compromete todo o processo da pregação. Senhor, quem deu ouvido à nossa pregação? Você como pregador não faz essa pergunta? Senhor, quem está escutando o que eu estou falando? Quem quer guardar isso? E às vezes para a gente é algo tão importante, você destaca ali e você vê que muitas pessoas não estão nem aí, tá? Mas aí é uma questão delas com Deus e a nossa é fazer o melhor. Então aqui, primeiro ponto, identidades em conflito. Essa é uma afirmação. Moisés tinha algumas identidades em conflitos. Veja que não tem a palavra Moisés, mas poderia colocar, né? Poderia ter ali o nome de Moisés. Aí a gente passa a abordar os subpontos, as divisões desse argumento, dessa ideia principal. Nós vamos trabalhar aqui uma ideia de que havia um conflito de identidade com Moisés, que Moisés passava por alguns conflitos de identidades. Essa é a nossa afirmação nessa ideia número 1. E aí nós temos ideias que vão comprovando isso. Moisés nasceu de pais hebreus, foi criado como egípcio. Veja, 2 mundos totalmente diferentes. Hebreu e egípcio. E Moisés passou pelos 2. Agora imagina a cabeça dele. Como egípcio, vendo o sofrimento dos seus irmãos hebreus. E aí isso ia surgindo mais e mais esse conflito. Identidade suprema. Nós chegamos aqui à segunda parte da mensagem afirmando que Moisés, ele superou esse conflito de identidade a partir de assumir uma identidade maior, superior, a de hebreu e a de egípcio. Teve perguntas chaves desse conflito, quando ele pergunta para Deus, quem sou eu? E aí nós vamos mostrando que quando ele pergunta quem sou eu para Deus, para ir falar com o faraó, em alguns momentos ele olha para si, em outros momentos ele olha
para Faraó. E ele não olha para Deus, aquele poder maravilhoso, né, que estava sendo manifestado ali a ele. Quando Moisés passa a ter uma experiência, uma vivência com Deus, ele começa a ser amigo de Deus, ele começa a assumir essa identidade. Ele começa a perder o medo e a se entregar totalmente à sua missão. Então veja que interessante pelo qual ele passou. E aí, pessoal, aqui ó, no ponto de número 5, a nossa vida está escondida em Deus, Colossenses 3:3. Aqui é uma aplicação que nós estamos fazendo. Vamos falar sobre aplicação, mas é muito importante que, enquanto você prega aqui, não temos nenhuma aplicação clara. Mas você pode, enquanto prega, fazer a aplicação. Mas aqui é uma aplicação clara. Que a nossa vida, verdadeira identidade, não só o Anilton, mas ela está escondida em Cristo. A nossa nova identidade é filhos de Deus. Essa é a nossa identidade superior. Observe que aqui a gente sai do campo Moisés e a gente entra no campo ouvinte, com duas perguntas. Quem é você? E Deus está com você para quê? Para que a pessoa que ouve entenda que a identidade com Deus é superior à identidade humana e aos conflitos que ela vive. Se ela teve uma boa ou má criação, independente, ela precisa valorizar essa identidade suprema, como Moisés o fez. A resposta a essas duas perguntas demonstra o nosso lugar no reino de Deus. Ok? Então aqui foi uma análise do sermão. Nós vimos título, texto, introdução, as divisões principais, são as ideias principais. Vimos as subdivisões que vão embasando essas ideias principais. E também as considerações finais, onde faz um fechamento e uma aplicação.